Oi, gente. Vocês estão bem? Felizes? Hoje é sábado. Peraí. Fica assim. Isso. Eita! Como é bom, né? Como a gente recebeu já tanto essa semana. Tantas sementes. E como é desafiador, né? Você ser uma das últimas a ministrar. Porque, só veio gente boa aqui. Que palavra, né? Cada dia, assim. Alguns dias eu não pude vir, mas assisti em casa. Meu Deus. Acho que quando você chega assim por último, a responsabilidade é maior. Mas eu creio no que o Senhor já tem uma palavra para cada um de nós. E eu quero que você abra aí em Ezequiel 47. Que hoje nós vamos falar mais uma semente que o Senhor colocou no nosso coração. Essa é uma palavra bem conhecida. Com certeza você que é cristão, né? Todos aqui são. Conhece bem essa palavra. Ezequiel 47, a partir do verso 3. Amém? Encontraram? Então vamos lá. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez, mediu mais 1000, que me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, que era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então, levou-me a voltar para a margem do rio. Aleluias. Queridos, essa é uma passagem bem conhecida, com certeza você já ouviu alguma ministração, você já leu, já sabe daquilo que Deus já falou, né, em alguma área da sua vida. Mas hoje a semente que eu quero trazer para nós está baseado nesse versículo, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre o contexto de que Ezequiel estava vivendo naquele período. Então, Ezequiel, ele era um sacerdote que ele viveu durante os judeus, né, cativos, que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Isso aconteceu mais ou menos 590, 597, ali antes de Cristo. Mas a base do ministério, né, de Ezequiel era um ministério profético. E assim como ele, tínhamos também Jeremias, que Jeremias ele também era um profeta, mas ele estava em Judá. E também Daniel, que servia lá na corte, né, do rei Nabucodonosor. Já Ezequiel, ele estava ali preso mesmo com os judeus. Agora vamos pensar numa situação que ele viveu. A palavra de Deus conta, depois você lê lá para entender mais a história, que Ezequiel ele perdeu repentinamente a esposa dele. Quando nós perdemos alguém, nós queremos, né, viver o luto. Isso é normal. Mas Ezequiel estava numa situação que o próprio Deus não permitiu que ele vivesse o luto. Então imagina comigo, situação que eles estavam presos, estavam cativos por um rei terrível, e ele perde a sua esposa, a mulher da sua vida, e ele não pode chorar pela morte da mulher. Não por conta também da situação, mas porque o próprio Deus não permitiu. E ele começa a viver sofrimentos que a própria história dele faz como um sinal proposital para que ele viva aquela situação, para que a própria vida dele seja um exemplo para os judeus. A experiência que ele precisava viver, que o próprio Deus queria que ele vivesse,
Era como se ele mostrasse por meio da vida dele para aqueles judeus. Já parou para pensar que às vezes o nosso sofrimento, as nossas dores, aquilo que nós estamos vivendo é algo que pode ser como um ministério para a vida de alguém? Parece que é tão difícil ouvir isso, né? Como assim, Mari? Aquilo que eu sofro, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou tão angustiado. Mas, queridos, a mensagem de um profeta, eu conheço alguns poucos profetas, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de chamar aquele povo a voltar aos pés do Senhor, a viver as promessas do Senhor. Ezequiel sofrendo junto com aquele povo, também trazia essa mensagem. E nós conhecemos, né, o povo de Israel, que se você for ler lá, né, os êxodos, nós ficamos revoltados. Como assim? O povo vivia milagres, o povo vivia, né, maravilhas. E aí Deus ia lá e fazia algo, né, extraordinário. Abria o mar vermelho. Quem já viu aqui um mar se abrindo? Eu não. Eles viviam, sabe, os milagres assim. E aí passava-se um tempo, eles voltavam de novo, pecavam de novo, se distanciavam de novo. Deus ia lá e... E a gente lê, eu não sei se você lê, mas a gente lê, a gente fica assim, gente, como que esse povo consegue se afastar de Deus? E a gente lê, não sei se eu sou assim, eu começo a ler assim, gente, esse povo viu tantas maravilhas. Eles andavam, né, no sol quente, vinha uma sombrinha lá. No frio tinha lá uma fogueirinha para esquentar. As roupas não se rasgavam, já pensou nisso? Hoje a gente deixa a roupa lá, daqui a pouco mofa. Esses dias que choveu, quantas coisas não se perderam por conta da chuva, que foram 2 semanas intensas de chuva, mofo. E lá as pessoas cresciam junto, gente. E a gente fica revoltado com aquele povo. E esse era o sentimento também de Ezequiel e dos profetas. Como assim vocês se afastam de Deus? Só que aquele povo, eles estavam exilados, eles estavam presos, cativos. E trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para a nossa realidade, quantos de nós estamos cativos, estamos presos? Não por um rei, não por um governo, mas presos, cativos pelas nossas próprias emoções, pelas nossas próprias dores, pelos nossos medos. Quantos de nós temos ansiedade porque não sabemos o que vai acontecer? Vem uma doença, alguém morre, outra doença vem que a gente não conhece. Queridos, eu recebo constantemente no meu celular pessoas pedindo ajuda porque estão, sabe, aterrorizadas, com medos, angustiadas. Pessoas que estão com crises existenciais. E nós falamos, servimos um Deus, hoje nós temos o Espírito Santo que nos consola, que está dentro de nós. Mas muitas vezes nós esquecemos isso. E nós queremos sim viver os propósitos de Deus. Nós queremos sim viver as promessas de Deus. Mas antes mesmo de vivermos a promessa de Deus, aquilo que o Senhor nos chamou, nós temos a mania de ficar comparando a nossa vida com a vida do outro. Nós queremos viver o propósito do outro. Nós queremos viver o que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo, o que o outro está compartilhando. Ou nós estamos procurando dentro das nossas dores, dentro dos nossos medos, aquilo que Deus tem nos chamado. Em que nós estamos presos? Assim como aquele povo estava desesperançados. Estavam angustiados. E Ezequiel, um profeta do confronto,
Assim como Jeremias, assim como Daniel. O Senhor vem com uma mensagem de alívio, de restauração e de esperança. O Senhor viu o pranto daquele povo. E o Senhor chama Ezequiel e dá a ele uma visão. Uma visão de esperança, uma visão de propósitos. Mas antes, queridos, de sabermos como viver os propósitos de Deus. Hoje, se você dá um Google lá, aparece, 5 passos para viver o seu propósito. Tem gente ganhando dinheiro, vendendo, para que você aprenda a saber qual é o seu propósito. Ou só eu que vejo isso? Mas o propósito, querido, ele é algo que é desígnio, ele tem um desígnio, ele tem uma intenção. Foi falado essa semana sobre intencionalidade. Ele tem um objetivo, ele faz parte da sua identidade. Propósito, ele tem uma finalidade comum. E aí você pode perguntar, Mari, mas qual é o meu propósito? Eu já orei, já busquei, eu não sei qual é o propósito. E a resposta que eu tenho, que eu passo para você, está lá em João 15. Que foi o propósito que o Senhor Jesus nos chamou para cada um de nós. Que fala assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos. E assim serão os meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. Em seu amor que eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa, porque o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Qual o seu propósito? Ser amigo de Deus. Ser amigo não é aquele que conhece à distância, que sabe a vida toda. Ser amigo não é aquele que você sabe o dia que nasceu, você sabe o dia que ele cresceu, o período que ele cresceu. Você sabe qual o carro que ele tem. Você sabe até quais são os sofrimentos dele. Ser amigo é aquele que você entra na casa dele. Aquele que você tem intimidade com ele. Aquele que você conta com ele. Aquele que você come com ele. E Jesus continua dizendo: se fizeres o que eu lhe ordeno, porque eu não chamo vocês mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas em vez disso eu tenho chamado de vocês como amigos, porque tudo o que eu ouvi do Pai lhes tornei conhecido. Quando nós temos conhecimento daquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas, nós sabemos qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Qual é o meu propósito? Permanecer em Jesus e no seu amor. Qual é o meu propósito? É obedecer os mandamentos. Qual é o meu propósito? É amar uns aos outros, porque amar uns aos outros significa que eu estou colocando em prática aquilo que o Senhor nos chamou. Porque é quando eu faço com o meu irmão, é quando eu vivo para o meu irmão, quando o meu irmão vê em mim Jesus, aí sim eu estou manifestando o propósito de Deus na minha vida. Sabe, queridos, o Senhor nos chama para numa intimidade, e essa é a semente que eu quero trazer para vocês. Intimidade.
Quantos de nós estamos vivendo numa vida superficial? Ontem o pastor pregou aqui sobre integridade. Integridade é você falar daquilo que você vive. Quantos de nós só falamos? Será que nós estamos vivendo essa intimidade que o Senhor tem nos chamado para viver? O Senhor quer fazer grandes coisas nesse lugar. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas é minha responsabilidade. Querido, é sua responsabilidade de ter uma ação. E não ficar só apenas em palavras. É relacionamento de intimidade. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. E ele continua ainda, se o meu povo me chamar, ou se o meu povo me clamar, se o meu povo me chamar pelo nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face, e se afastar dos seus caminhos maus, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados, curarei e sararei a sua terra. O meu maior propósito, querido, e eu quero que o seu maior propósito seja viver um relacionamento de intimidade com Deus que me criou. Sabe? É o que Salmos 42 diz, porque nós ficamos tão aflitos por aquilo que nós ainda não conhecemos, mas o Senhor nos chama para esse lugar de segurança. E quando eu estou neste lugar de segurança, eu falo assim como o salmista, porque está abatida a minha alma, porque está tão aflitas dentro de mim, porque você está tão perturbada. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei, qual a situação for, eis que o Senhor, Ele está aberto para ouvir. Ele está aberto para ouvir as nossas vozes. Ele está aberto querendo a nossa intimidade, o nosso relacionamento. É confiar em Deus e essa confiança ela só é gerada num relacionamento de intimidade. Sabe, os judeus eles estavam cativos lá na Babilônia. Eles estavam sem esperança. Eles não permaneceram no amor. Eles não permaneceram naquilo que o Senhor chamou para eles. No propósito que o Senhor tinha buscado, tinha entregado para aquele povo. Eles não obedeceram. Eles perderam a esperança. Quando nós não amamos, quando nós não obedecemos, a esperança se vá. Nós perdemos a esperança no futuro. E hoje, queridos, como estamos? Será que nós estamos buscando a esperança em um novo governo? Será que nós estamos esperando a nossa confiança num relacionamento? Num casamento? Numa formação, numa faculdade, num trabalho? Será que nós estamos buscando a nossa esperança nas nossas próprias forças? Será que nós estamos buscando os nossos propósitos baseados nas nossas próprias necessidades? Naquilo que Deus talvez nem chamou você para viver. Sabe? Jeremias 24:9 diz assim: porque eu sei bem os seus pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fins que esperais. Mas então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O que é isso, queridos? Relacionamento de intimidade. Sabe, a visão de esperança que o Senhor deu a Ezequiel, ela trouxe para o povo uma responsabilidade também.
Porque muitas vezes nós colocamos a esperança no que o outro pode fazer, no que Deus pode fazer. Mas o que o Senhor está nos ensinando hoje é que o relacionamento tem que partir de mim. Eu que tenho que dar o passo. E existem alguns níveis de relacionamento que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E muitas vezes nós estamos presos em níveis, mas o Senhor quer nos levar a níveis mais profundos. E o primeiro nível, baseado na visão de Ezequiel, que ele fala que ele mediu 1000 côvagos. Isso representa a mais ou menos 500 a 600 metros. E ali ele fez passar por águas que davam pelos artelhos ou pelos tornozelos. E o que isso representa? É aquele conhecimento da salvação. A alegria de conhecer Jesus. Quando nós encontramos Ele. Sabe, uma alegria de uma criança feliz. Uma criança brincando numa piscina, ela está ali. Ela pula, ela joga a água para cima. Ou no mar, ela fica ali, né? A onda vem até aqui. Os tornozelos. É lindo de se ver. É aquilo que é raso. É aquilo que eu tenho um total controle. São as canções que nós cantamos e nos emocionamos. Nos alegramos. Sabe, é aquela intenção de adorar o Senhor. Mas ainda é raso. É lindo ver uma criança brincando numa piscina. Pulando, jogando, né, a água para lá e para cá. Mas coloca um adulto barbudo. Pulando, né? Não vou fazer aqui não. No mínimo é ridículo. Se você vê alguém ali já um adulto, e você olhar fazendo essas brincadeiras infantis, o mínimo que a gente pensa, não, tem algum problema. Só que muitas vezes, queridos, nós já estamos adultos diante da presença do Senhor, já crescemos, mas estamos agindo como crianças nesse primeiro nível. Estamos brincando com águas que estão apenas nos nossos artelhos. Mas o Senhor nos chama para águas mais profundas. Sair deste lugar de brincadeira, de alegria, que é muito bom. Sabe, aquela... Irmão, ora por mim. Irmão, você tem que ler a Bíblia. Irmão, tem que orar. Irmão, tem que trabalhar. Irmão, tem que fazer. Você estar sempre ensinando. Ensinar uma criança é muito gostoso. Ensinar um adolescente é bom. Mas um adulto velho, barbado, espiritualmente falando, cansa. Mas o Senhor tem nos chamado para níveis mais profundos. E o segundo nível são mais 1000 côvados, ou que seja, mais 500 metros. Já temos aí uma profundidade, porque ali, enquanto ele andava, mais ou menos 500 metros, ele ia se aprofundando. Então ali, o segundo período já estava ali mais ou menos 1 quilômetro. E as águas já se davam pelos joelhos. O que isso representa? Representa rendição, representa confiança. Sabe, é aquilo que onde o Senhor me chama para eu parar de ter controle. É entender que eu não posso fazer as coisas do meu jeito. Eu preciso render a minha vida ao Senhor. Entender que a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita e a vontade dEle é agradável. É deixar que as coisas para trás, os meus problemas, as minhas dores, mesmo que esteja difícil, mas eu viver não a melhor versão, mas eu viver a versão original daquilo que o Senhor me fez. Mas o Senhor nos chama para mais um nível mais profundo ainda, queridos.
O terceiro nível, as águas estavam pelo lombo. Isso chama comprometimento. O comprometimento é fazer aquilo que o Senhor nos chamou, é fazer parte do propósito. Independente se Ele me traga desconforto. Quando você está numa piscina, para quem não sabe nadar, se as águas já estão aqui no nosso lombo, eu não tenho total segurança. É nesse nível que o Senhor está chamando para esse terceiro nível. É de perder o controle. É deixar eu entender que eu preciso me relacionar. Sabe, é um envolvimento nas coisas que o Senhor tem me chamado. É carregar a presença de Deus. Ela é desconfortável porque muitas vezes ela pesa. Eu preciso deixar o meu eu. É fazer parte. É pertencer. E muitas vezes pertencer, eu preciso abrir mão de coisas que não são mais minhas. Mas entender que eu tenho que carregar nos meus lombos as dores dos meus irmãos. Carregar nos lombos as dores daqueles que são mais fracos. Daqueles que estão no nível talvez mais baixo. É me comprometer com o que o Senhor tem me chamado. Qual o seu propósito, queridos? Mas há um nível de intimidade. E esse é o quarto nível. E Ezequiel fala que era um rio que não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado. Para quem não sabe nadar, isso é um desespero. Mas é neste lugar de desespero que o Senhor tem nos chamado. Um lugar que eu não posso mais ter controle de nada, porque o controle total da minha vida é do Senhor. É um lugar que onde o Senhor quer, perca o controle de tudo. Você não tem controle de nada, eu não tenho controle de nada. Mas o Senhor quer que eu nade nesse rio. Porque a minha vida já não está mais na minha mão. É entender que eu não posso mais voltar para onde o Senhor me tirou. É entender que neste rio, se eu nadar para trás, eu vou morrer, eu vou cansar, eu vou afundar. É deixar o rio fluir e me entregar para esse rio. Porque o Senhor vai me enviar para águas tranquilas. Porque os meus pés não podem mais alcançar. Eles não acham mais o chão. Isso entende o quê? Total dependência no Senhor. Isso é intimidade. É deixar esse rio fluir. E eu deixar o meu corpo ser levado pelo rio do Espírito. E quando eu chegar lá no fim, eu vou encontrar lugares seguros. Eu vou encontrar águas tranquilas. Lá, aonde o Senhor tem nos levado, queridos, é neste lugar de proteção. É neste lugar de intimidade. É que o próprio Jesus falou: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É neste lugar de proteção. É neste lugar de intimidade. É na profundidade da intimidade que o Senhor quer nos levar. Salmos 46, para encerrar. Verso 4 fala assim: há um rio, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo.
Para onde você quer ir, queridos? Qual o seu propósito? Lugar de intimidade. Um lugar que traz descanso. Um lugar que traz paz. Porque ainda, Salmo 42 fala, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Essa é a nossa oração. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E como eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Com arrependimento. Quer avivamento, queridos? Nós vamos viver o avivamento. Mas a base do avivamento é o arrependimento. Fique em pé. Qual o nível que você está, querido? Qual o nível de intimidade que você está? Será que você ainda está no primeiro nível? O nível da alegria. O nível da satisfação, da alegria infantil. De estar num lugar de tranquilidade. De brincar com aquele que te criou. Com o seu pai. Se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. O Senhor está te chamando para subir mais um nível. Talvez você esteja no nível da confiança. No lugar onde você sabe que você precisa se entregar um pouco mais. Esse lugar de rendição, de confiança. Se você está neste lugar, esse lugar é muito agradável. Porque os seus pés ainda podem andar. Ainda podem segurar. Mas o Senhor quer que cada um de nós subimos mais o nível dessas águas. O nível do comprometimento. De buscarmos, queridos, essa dependência total no Senhor. De envolvermos naquilo que o Senhor nos chamou. Você sabe o que o Senhor já te chamou. É neste lugar que o Senhor está te chamando para você se envolver mais. Pertencer a uma família onde você será cuidado. Onde você será sarado. Permitir-se ser ajudado. Permitir-se ser ajudada. Neste lugar de fazer parte. Esses lugares de pertencer. Mas o que o Senhor deseja ao nosso coração e que nos chama ardentemente é que nós possamos perder o controle dos nossos pés e nadar no rio onde as águas correntes nos levarão para um lugar de profundidade. Às vezes nós ficamos querendo submergir, queremos subir, porque está faltando força, nos falta fôlego. Sabe, queridos, mas é no lugar de profundidade que o Senhor nos guarda. Quando houve um tsunami, foi naquela praia linda lá, que eu esqueci o nome agora. Arrasou com aquela cidade linda. Mas havia alguns mergulhadores que estavam trabalhando. E eles estavam lá mergulhados. E eles perceberam que no momento que houve o tsunami, que acabou com toda aquela cidade, toda aquela ilha, eles perceberam que lá no profundo, onde eles estavam fazendo, eram cientistas trabalhando, eles perceberam que não tinham peixes. Mas eles continuaram ali.
E quando eles subiram, depois de 1 hora mais ou menos, eles viram a destruição que aquele tsunami levou. Eles não sofreram nada, porque eles estavam na profundidade. No lugar mais profundo de intimidade é onde o Senhor nos protege. É onde o Senhor nos guarda. Talvez lá fora está um caos. Assim como aquele povo que Ezequiel profetizou estava vivendo um caos. Estavam presos, cativos, por um governo massacrador. Mas essa palavra de esperança que o Senhor trouxe para Ezequiel, o Senhor tem trago para os nossos dias. Profundidade, intimidade, lugar de proteção. É neste lugar, querido, que o Senhor quer que cada um de nós chegamos. Aonde não há nada, aonde o silêncio, onde nós ouviremos somente a voz do Senhor, aquele que nos chama, que ouve o nosso clamor, ouve as nossas dores, ouve o nosso clamor. Ele irá nos ouvir, mas é na intimidade, na profundidade que Ele tem nos chamado. Saia desse nível raso. Para de brincar com as coisas de Deus. Para de brincar de ser criança. O Senhor te chamou para ser homem, para chamar uma mulher de Deus. Chega de ser meninos. Chega de ser meninas. O Senhor tem nos chamado homens valentes, mulheres valentes, guerreiras, para viver um momento onde Ele tem nos chamado. Onde Ele tem se posicionado. Mas você só vai conseguir chegar a este ponto aonde você se aprofundar das profundezas da intimidade daquele que te fez. Daquele que te fez, que conhece as suas dores, que sabe quais são os seus problemas. Você acha que o Senhor já não te ouve mais? Você está cansado de chorar as suas dores, os seus lutos. Mas o Senhor, Ele tem ouvido cada dor, cada lágrima. Ele está te chamando para você sair desse lugar e ir para a profundidade da intimidade daquele que te fez. Ele está te chamando para você sair deste lugar de menino, deste lugar de menina, e se tornar homem, se tornar mulher. Chega de coisas de meninos. Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele chama homens e mulheres. Deus não dá brinquedo para meninos. Ele dá arma para homens. Será que você tem sido uma mulher submissa? É tão fácil falar dos homens. É tão fácil dizer: ah, meu marido é isso. Ah, meus filhos são isso. Será que você tem se posicionado como uma mulher de Deus dentro da sua casa? Será que você, homem, tem sido sacerdote dentro da tua casa? Tem orado pela tua família? Tem orado pelos teus filhos? Será que é mais fácil reclamar do Bolsonaro, reclamar do Lula, do governo que vai vir, da Covid, do Omicron? Será que não é mais fácil nós estarmos diante do Senhor, orando, buscando a direção do que o Espírito do Senhor tem para cada um de nós? Ficar olhando para os propósitos dos outros. O que o Senhor quer com cada um propósito de nós? Que nós nos relacionamos, nos buscamos intimamente. É intimidade. É na intimidade que Ele vai revelar os segredos. É na intimidade que Ele vai revelar para você aquilo que o próprio Espírito tem. É só na intimidade. É só na intimidade.